Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, onde a gente aplica ciências exatas para melhorar a relação entre marcas e pessoas. E essas relações muitas vezes são comerciais. Hoje a gente vai falar exatamente disso. Como é que a gente pode amplificar, a partir de método e de métricas, as relações comerciais? Como é que a gente pode usar um método de venda efetivo e criado aqui em território nacional? Quem é que vai discutir com a gente esses conteúdos hoje, Cássio Politi? Fala, Marcel. Muito bom estar aqui com você. Temos dois participantes, um participante e uma participante. Vamos aqui na sequência das Ladies First. Fabiana Amaral, de novo com a gente aqui. Tudo bem, Fabi? Tudo jóia, prazer estar aqui de novo. Legal, e o nosso convidado é o Dagoberto Ajar, CEO da Advanced Consulting, uma empresa que já treinou dezenas de milhares de pessoas e que, como o Marcel antecipou, é uma empresa que também lança métodos no mercado e isso é sempre muito proveitoso. Dagoberto, grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para participar com a gente hoje. Cássio, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela chance de falar com vendedores e mostrar a importância de vender nesse mercado brasileiro. É isso aí. E, bom, vamos começar aqui falando de uma dessas metodologias, que é a Drip Selling, né? Me parece que ela se baseia na premissa de que as pessoas mudam de comportamento com uma certa frequência, né? Ou pelo menos de tempos em tempos a gente nota que as pessoas adotam novos comportamentos, então a forma de vender, naturalmente, também muda, né? E acho que a gente observou isso com uma certa ênfase durante a pandemia. O que é o Drip Selling? Vamos começar pelo beabá. O que é o Drip Selling e como é o Drip Selling? Maravilha. Cássio, antes de falar do Drip Selling, eu vou te falar como é que ele surgiu, né? Você usou uma frase muito importante, que cada vez que tem uma grande ruptura no mercado, uma grande mudança no mercado, um grande evento, muda a forma como as pessoas compram e, consequentemente, tem que mudar a forma como as pessoas vendem. Quando a gente fala de metodologia de vendas, a primeira metodologia que veio ao mercado foi em 1967. Tem tempo pra caramba. Ela chamava Sandler Selling e ele criou o conceito de um submarino onde ele colocava as etapas do processo de vendas, desde prospecção, qualificação, até a parte da negociação. Então, o vendedor que fala assim, eu não conheço metodologia de vendas, fala, cara, peraí, desde 67 que tem metodologia aí no mercado. Em 75, veio uma outra metodologia chamada Solution Selling, onde eles entraram em mais detalhes a respeito de cada uma das etapas do processo de vendas, e eles pegaram o tal do submarino, do Sandler, e botaram em pé e chamaram de funil de vendas, que é o conceito que a gente usa até hoje, né? Então, você olha ali funil, a gente fala, a gente começa prospectando, aí vai qualificando, e vai filtrando quem não está interessado, até que chega lá em quem está interessado em comprar. Depois, em 88, veio ao mercado o Spin Selling, e o Spin Selling ele se focou muito na parte inicial do processo de vendas. Na verdade, a metodologia fala de todas as etapas, mas o ponto central deles é a parte de prospecção e qualificação. E, em especial, ele fala assim, a gente tem que fazer um conjunto, ou tem que usar um conjunto de 4 perguntas para poder prospectar uma oportunidade, e daí veio o SPIN, então S de entender a situação do cliente, P do problema, e a implicação, e o N que não tem uma tradução tão imediata, mas são os benefícios que o cliente espera com isso. E a gente veio usando essas 3 metodologias, Spin Selling, Solution Selling, Central Selling, desde 88 até recentemente, quando teve a crise de subprime, 2008, 2009, vocês vão lembrar, a gente parou de vender quase que totalmente, ficou um desespero do ponto de vista mundial. E um grupo nos Estados Unidos falou assim, cara, tem 20% dos vendedores que, a despeito do que está acontecendo com a crise, a despeito do que está acontecendo com essa falta de vendas, eles estão continuando a vender e estão tendo sucesso.
Eles foram entrevistar 6 mil vendedores para entender por que esses caras tinham sucesso, enquanto 80% dos outros estavam totalmente parados. E nessa pesquisa que eles fizeram, eles identificaram 5 tipos de vendedores, identificaram uma série de características de competências e habilidades e chamaram essa metodologia de Challenger Selling. O Challenger Selling, falando de que você tem 3 pilares para poder fazer a parte da venda. Um pilar é mostrar o valor do que você está oferecendo. O segundo pilar é entender que as decisões não são mais monocráticas, então você tem que conhecer uma rede de relacionamento e usar essa rede de relacionamento. E o terceiro pilar é como fazer com que o cliente tome a decisão de maneira mais rápida. A gente veio usando o Challenger Selling de 2009 até 2020, quando a gente teve uma outra crise. Foi a crise da pandemia. De uma hora para outra, todo mundo foi para casa, tanto compradores quanto vendedores, e aí novamente mudou a forma de comprar e teve que mudar a forma de vender. Então, aqui no Brasil, logo que começou a pandemia, a gente fez uma pesquisa enorme, entrevistamos pela internet quase que 3 mil vendedores para entender deles e dos compradores qual a percepção que eles tinham a respeito do que seria essa nova realidade. E com base nessa pesquisa, a gente desenvolveu a metodologia de vendas, chamada Drip Selling, e a metodologia de gestão de equipe de vendas, chamada Drip Management. Cada vez que eu falo de uma metodologia aqui, Cássio, ela não inviabiliza as metodologias anteriores. Na verdade, são camadas adicionais. Então, lá atrás, quando a gente criou o Challenger Selling, ele era uma camada de postura e argumentação em cima de toda a etapa do processo que tinha sido estabelecido pelas metodologias anteriores, Spin Selling e Solution Selling. O Drip Selling é uma metodologia de abordagem. Então, novamente, não inviabiliza nada, mas ele identifica, ele fala o seguinte: à medida que está todo mundo em casa e o relacionamento com o cliente passa a ser de maneira remota, através de videoconferência, então eu posso, por exemplo, estar vendo você numa janela com uma resolução super boa, mas eu posso também estar com a tua janela de vídeo desligada e eu vou ter que fazer toda a parte de prospecção, qualificação e negociação sem ter o apoio da parte de identificar a sua imagem ou expressão facial e linguagem corporal. Então, a metodologia, ela cria toda uma série de técnicas para que você possa rapidamente fazer as etapas do processo de vendas usando meios digitais para ter sucesso na parte de abordagem. Eu entendo que faz bastante sentido, assim, principalmente quando a gente está falando dessa velocidade da abordagem, uma abordagem mais simplificada, não digo mais simplificada, mas mais curta e mais objetiva. E simplificada foi uma péssima palavra que eu fui buscar, porque de fato não pode ser, né? Porque se a gente está, hoje, cansaço de tela, no mundo híbrido o cansaço de tela continua, e aí a gente começa a ter aquilo que a gente fazia muito, de fazer 200 coisas ao mesmo tempo, e não dá mais para fazer, porque agora tem um pouco de deslocamento, porque a gente agora está no mundo híbrido, né? Quando a gente coloca esses elementos, eu preciso, quando eu vendedor, ao conversar com o cliente, seja no B2B, seja no B2C, a gente, óbvio, tá usando mais B2B aqui para conversar, mas na hora de tentar convencer uma pessoa a comprar um novo curso de inglês ou tentar explicar ali a internet diferente que ela pode ter na casa dela, qualquer que seja uma venda mais de solução, vamos dizer assim, eu preciso rapidamente capturar a atenção e provavelmente capturar a atenção em troca de algo de valor, genuinamente de valor. Ela precisa ganhar alguma coisa nessa relação. Aquele vendedor do café, né, que só ia para tomar o cafezinho e ficar ali, né, quem é visto não é lembrado, esse cara, hoje, a minha percepção é que pós-pandemia, ele literalmente perdeu espaço para virar um animal de extinção. Porque não tem mais espaço, você não vai fazer um Teams para conversar de futebol com alguém, por que não, né? Porque a gente já está cansado da tela, tu não quer abrir uma call se não tem um porquê aquela call existir. A minha percepção, como quem está na rua, que está vendendo, a Fabi muito mais do que eu, mas eu percebo que a gente precisa, cada vez que vai atuar,
tratar levar algo que tenha valor para essa pessoa do outro lado da reunião. E eu falei, certo, eu não falei para aquela empresa, é para aquela pessoa com quem a gente vai conversar. Ela tem que perceber valor pessoal. E isso, quando a gente, né, dando aqui parte do segredo do nosso sucesso na MEF, todo mundo aqui da MEF fez o treinamento do DRIP, a gente segue ali de carteirinha, o nosso CRM já está com os campos que o DRIP traz ali para a gente atuar e tudo mais, mas quando a gente faz os planos de guerra, né, que é como é que a gente faz um plano ali de 3 meses, 2 meses, 1 mês de atuação comercial, a gente tem que pensar no porquê eu vou fazer aquela conversa, o que aquela pessoa, aquele indivíduo com quem eu vou conversar ganha. E eu acho que este modelo de pensamento de cada interação, por menor que seja, conta, para mim é a grande novidade que o DRIP traz. Eu até cortei ali a resposta do Cássio, porque eu queria trazer esse elemento, e eu vi, Cássio, tu que também já é empreendedor, né? Tá aqui com a produção de podcast e tudo mais. Tu já viu alguma metodologia que trouxe isso? Cada interação sempre conta, e ela tem que trazer valor para a pessoa do outro lado. Isso, para mim, é o grande turning point assim, do DRIP. Faz todo sentido para mim, é algo que estou mais curioso agora. Acho que vocês estão me vendendo aqui o curso também, viu? Já que o assunto é de vendas. O curso eu não vendo, eu só fiz, eu sou só advogado. Mas está recomendando, melhor ainda do que vender. Agora, pensando aqui do lado, né, de quem coordena muitas vezes um time de vendas, já que tem interação passo a passo, um desafio é colocar o vendedor nessa disciplina ou não exige tanta disciplina assim? Eu acho que existe muita disciplina, Cássio. Eu acho que a venda, ela antigamente era uma arte, então a gente tinha uma série de artistas trabalhando em vendas, e hoje não, ela é técnica, ela é uma ciência. Quando a gente fala dessa parte de DRIP, e o Marcelo colocou muito bem, hoje as interações elas são muito rápidas e elas têm que ser muito eficientes. Quando a gente foi para a pandemia, a gente deixou de ter aquelas reuniões tradicionais que eram de 1 hora no mundo presencial e passou a ser meia hora no mundo digital. E é uma meia hora que você está falando com o cliente aqui na videoconferência e ele está acessando um monte de coisa a respeito do que você está falando, fazendo checagem, fazendo cruzamento. Então, se a informação que você está levando, ela não é uma novidade, é uma coisa que ele não consiga rapidamente pegar na internet ou buscar, então você não tem valor no que você está levando para o cliente, você não tem valor enquanto vendedor. Fazendo um complemento, né, até porque eu tenho time justamente, e a gente olha muito, eu acho que, Cássio, até nesse ponto que você colocou, né, os vendedores, acho que eles passaram a entender a importância de todas essas pequenas interações, que antes elas pareciam passar ali despercebidas, né, e hoje cada uma delas é um passo a mais para o caminho de realizar aquela venda. Então, tem toda essa mudança, né, como o Dagoberto comentou, eu acho que tem algumas vendas que são muito complexas, tem algumas vendas que perderam muito, por melhor que você se organize ali, mas que de repente perdem, né, mais nessa questão de ser essa interação virtual só, porque uma coisa quando a gente está falando aqui, né, no nosso universo, então, serviços, esse universo de tecnologia, desses projetos, as pessoas já estão muito conectadas, e ainda assim, é muito importante você se organizar para você garantir todo esse processo. Aí, imagina, de repente, algum desses projetos de, sei lá, de máquinas e tudo, onde aquele vendedor, ele ia presencialmente ali na empresa do cliente, na fábrica, e lá ele conseguia mapear, poxa, esse cara já tem essa máquina, ele não tem essa aqui ainda, então é isso que eu vou oferecer. E, de repente, ele precisa, acho que, assim, se capacitar muito mais, pesquisar muito mais, como o Dagoberto falou, entender qual é o cenário, o que mais saiu de notícia desse cliente, para onde, né, para onde eles estão olhando e tudo mais, e saber as perguntas, né? E é isso, você vai ter 30 minutos. Então, não é deixar o papo fluir, você tem 30 minutos onde você precisa ser muito objetivo para ter todas as respostas que vão te levar ou não para uma reunião seguinte, para um contato seguinte, né? Tem uma coisa que eu costumo falar com o meu time, que uma primeira reunião que você precisa criar autoridade, se levar um PowerPoint, tá tudo bem, sabe? Porque a pessoa precisa entender quem você é. E aí, em alguns momentos, ok, abrir um PowerPoint. Agora, se você fizer todas as reuniões com o cliente, onde você só converse mostrando um PowerPoint, tá errado. Porque
existe uma necessidade, nesse momento, de você entregar alguma coisa que o Dagoberto, né, colocou bem assim, a gente foi acrescentando camadas, então a gente começa a falar de valor lá no Spin Selling. Na verdade, no Solution Selling a gente já falava valor, na equação de venda do Solution Selling lá, dor, valor, visão, poder e controle. Então, já falava de valor ali. Só que hoje a capacidade da gente trazer valor para o jogo é muito maior, porque você consegue olhar o que publicou no LinkedIn o CEO da empresa. Você consegue ver o último balanço, se ela for aberta, com 2, 3 cliques. Então, é muito fácil você conseguir entender a situação que aquela empresa está, conversar com o interlocutor para ver como aquela situação está impactando as metas corporativas de qualquer empresa hoje de capital aberta. E aí você conseguir posicionar como a tua solução ajuda ele a cumprir a meta dele, ou pelo menos se posiciona para entregar aquele valor ou aquela meta corporativa. E você precisa ter tempo de empatia para fazer isso. E estudar acaba sendo muito mais importante. Estudar aquela conta, estudar o problema, estudar como você vai se posicionar, acaba sendo, para mim, muito mais importante do que necessariamente você produzir um super conteúdo, uma super solução técnica e tudo mais. Então não precisa de tecnologia? Pelo contrário, você precisa de melhor tecnologia para conseguir triar a informação que você precisa da que você não precisa. Aquilo que ele já consumiu no teu site, daquilo que ele ainda não consumiu. Aquilo que o time de inteligência de mercado preparou para essa vertical de negócio em específico. Então, não à toa você pega aí uma Salesforce nadando de braçada, vendendo CRM, inteligência de mercado e tudo mais. Porque eu entendo que você precisa agora, um espaço de tempo muito menor, estar munido de informação, entender muito bem como o seu produto se encaixa naquilo, para posicionar uma conversa muito rápida, um valor muito específico para a pessoa do outro lado da ligação. Talvez não é a disciplina do fazer o checklist, sabe? Faz isso e aquilo. No meu ponto é a disciplina de conseguir desaprender o que você sabia para aprender coisas novas ou argumentações novas a cada reunião. Essa é a minha leitura de quem está aplicando o DRIP. Eu vou perguntar para o Dagoberto se ele concorda com a minha leitura. Eu concordo com a sua leitura. Eu acho que você usou uma palavra muito importante, que é a parte de disciplina. A disciplina, eu falo o seguinte: a pessoa que usa o CRM não é pela ferramenta, entendeu? É pela disciplina de estar pensando a respeito do cliente, pensar quais são os desafios dele, quem são as pessoas, como é que ele vai endereçar, e o fato dele preencher é só uma consequência, né? A gente precisa que o CRM esteja preenchido, obviamente, para poder compartilhar essa informação e para que todo mundo possa contribuir. Mas só o fato dele parar e pensar é o que é importante. A mesma coisa para fazer o plano de vendas, a mesma coisa para fazer o plano de conta. E hoje, quando a gente fala de DRIP, a gente fala muito de plano de guerra, quer dizer, quais são as ações que vão trazer resultado rápido para você. A gente vê muito na área de tecnologia hoje, não existem mais aqueles projetos gigantes de 3 anos, mas existem projetos menores de 6 meses interconectados, que somados vão dar os 3 anos, mas você vai vendendo pedacinho a pedacinho até chegar lá. Então, tudo num conceito de drip ou de gota. E aí, Cássio, voltando para uma questão que você tinha levantado, o que muda na parte de gestão? Muda também esse gotejamento na parte de gestão. Da mesma forma como a gente falou aqui, o vendedor hoje tem que estudar muito o cliente antes de estar lá na frente dele, o gestor hoje tem que estudar muito toda a parte de processo funil de vendas, taxas de conversão, ciclo médio de vendas, ticket médio, entender o cenário, propor alternativas e fazer essa comunicação com o vendedor em gotas, em drips. E daí vem a parte do drip management. Não adianta você querer fazer reunião com o vendedor uma vez por semana, botar todo mundo numa sala durante 4 horas, aí um vendedor está falando, o resto está todo dormindo, aí o segundo vendedor começa a falar, o primeiro começa a dormir, quer dizer, altamente improdutivo, né? Então, hoje você fala, a relação que o gestor tem que ter com o vendedor, ela tem que ser muito mais frequente e muito mais curta. Então, tem o que a gente chama de checagem do começo do dia, checagem do final do dia, tem temas diferentes para a reunião de toda semana.
A reunião ela não pode passar de 1 hora, porque ela passa a ser improdutiva, e toda reunião tem preparação pré e depois uma cartinha de intenções do que ficou para ser tratado. Então, é muita preparação antes e depois, e interações rápidas, curtas, mas com alta eficiência. Estou fazendo aqui uma comparação na minha mente desse processo de vendas que vocês estão descrevendo para os vendedores que eu conhecia no começo da minha carreira ali, 20 e poucos anos atrás, né? Quem era o vendedor lá? Era aquele cara esperto, muitas vezes, era um cara bom de lábia, né? Esse era o perfil. Isso até intimidava um pouco os outros. Você falava, bom, se eu não nasci com esses talentos, eu não estou apto a vender. Conheço até alguns deles que hoje têm até dificuldade de trabalhar, né? Porque a lábia resolve muito pouco hoje, né? Como o Marcel falou, é uma questão de preparação. Venda é um processo, né? E uma questão de disciplina, como vocês ressaltaram, usar ferramentas, né, de preparação. Então, a minha pergunta é, sabendo que o vendedor de hoje não é aquele estereótipo que a gente vê no mercado com muita frequência, quem é o vendedor que se adequa bem a DRIP ou a outras metodologias que funcionam? Maravilha. Eu vou voltar um pouquinho, porque você falou do pessoal à moda antiga, e lá no Solution Selling 75, ele já falava o seguinte: 20% dos vendedores são o que ele chamava de lobo solitário, que era o cara que tinha essa lábia fantástica, ia lá, vendia gelo para esquimó. E aí o que eles começaram a perceber é que esse cara trazia vendas com margem menor, gerava mais atrito dentro da empresa, e aí no final do dia a venda dele tinha uma qualidade do ponto de vista financeiro menor. E aí entenderam de que os outros 80% que não tinham essa lábia podiam aprender as técnicas, se profissionalizar, vamos chamar assim, e passaram a trazer transações de maneira mais eficiente e com maior margem. Depois veio o Challenger Selling em 2011, e ele, nos 5 perfis de vendedores, identificou o que a gente já conhecia, que era o lobo solitário. Então, é o cara que vai lá, não gosta de trabalhar com ninguém, não gosta de fazer reunião de vendas, não gosta de fazer planejamento, não gosta de preencher CRM, vai, de vez em quando aparece uma negociação boa, mas não era uma negociação que estava planejada. Então, essa venda, a princípio, ela parece legal, mas como não estava planejada, ela traz uma margem menor, porque a empresa não estava preparada para isso. Então, esse é o ruim, é o da lábia, que você também falou que a gente tinha no passado. Tem um segundo perfil, que também tinha no passado, que no Challenger Selling ele chama de Relationship Builder. Aqui no Brasil virou o amigo ou o amigão, que é o cara que ia lá tomar cafezinho e falava que assim, vender é isso, é tomar chopp com o cara, né? É falar de futebol e não sei o quê. E era. Até 2008, 2009, era mesmo, funcionava. O cara tinha resultado. Depois de 2008, quando eles fizeram a pesquisa, eles viram o seguinte: esse Relationship Builder era o cara que tinha menor resultado de vendas entre todos os vendedores. Então, a venda, ela deixou de ser o lobo solitário, ela deixou de ser o amigão, para ser o cara que, no Challenger Selling, ele chama de Challenger, ou o cara que desafia, ou como o Marcel colocou muito bem, é o cara que estuda muito o cliente, se prepara muito bem antes da reunião, vai lá sabendo o que a sua solução vai endereçar de problemas, dores, necessidades, desafios para o cliente, e principalmente, como é que você mostra o custo de não ter, para que ele tome a decisão de maneira mais rápida. Então, hoje se fala muito de que o vendedor ele não pode ser um generalista, um cara que vai lá e vende absolutamente tudo, ele tem que ser especialista em algum determinado segmento de mercado, em alguma determinada solução, em alguma coisa, mas ele tem que ter essa especialização e tem que ter esse rótulo de especialização.
e com base nisso ele consegue trazer as transações de maneira mais rápida e mais eficiente. Eu estava dando uma aula esses dias e me fizeram uma pergunta parecida sobre o estilo do professor, no começo do ano. E aí eu falei, olha, gente, o vendedor já foi ali a estrela, né? Já foi o cara que aparecia, quebrava as regras, ele era o Maverick do Top Gun, né? Que faz ali, não pode voar rasante, voa rasante, né? E acontece. É. Cara, hoje eu acho que ele está mais para o MacGyver, sabe? É o cara que tem pouco tempo, mas ele tem que saber solucionar problema, ele tem que conhecer muito bem ali o canivete, o chiclete e a areia que ele vai usar para fazer uma bomba e gostar de resolver problema. O cara hoje que não gostar de resolver problema, e esse problema vai ser tanto um problema de solução mesmo, ali, de explicar ali como aquilo tem que ser comprado antes para que o benefício aconteça para o cliente. Agora, num B2B, dependendo do tamanho das contas do outro lado da mesa, a gente está falando de alguém que gosta de resolver problemas de relacionamento. Porque existe todo um custo político de fazer uma compra corporativa que você tem que ser um grande facilitador disso acontecer. Então, eu estou totalmente de acordo com o desafiador ali, o cara que quer sair do status quo a partir de estudo, ele tem que ter, mas ele tem que ter assim, um comichão por resolver problemas. O cara que, quando vê um problema, vê um impacto, ele não é o cara que gosta de pegar e ele resolver. Putz, mas é que aquilo ali está impactando. Cara, sempre vai ter aquilo ali impactando e as coisas nunca vão andar. Aí você vai ver aquele funil, como o Dagoberto gosta de trazer ali, né? Aquele funil magro, que o cara não diz, as oportunidades eram grandes, mas ele não quer tentar dar mais 2, 3 cliques para saber que ela morreu, ele se apega a ela e fica aquele funil magro, esticado e que nada fecha, nada anda. Mas eu entendo que resolver problema é muito importante. E assim, vou jogar a bola com a Fabi arredondando uma pergunta, porque a Fabi hoje tem 2 motores de geração de demanda com ela, né? Um é o time que atende as contas, que está no dia a dia resolvendo o problema de fato. E outro é o que vai buscar novas contas. E a gente percebe, eu olhando mais de fora, percebo ali a velocidade do cara que já está no dia a dia resolvendo contas. O pipe dele roda muito mais rápido do que aquele outro está tendo que abrir novas áreas no mercado e tudo mais. É percepção só minha, Fabio? Roda mais rápido mesmo? Não, é bem isso. Acho que entra em 2 pontos, né? O primeiro ponto a pessoa já está lá dentro, né? O nosso time está lá, ele está respirando aquele ambiente. Ele consegue, né? Ou ele já avançou mais ainda nesse mapeamento das pessoas. Quem influencia quem está buscando o quê, qual é o objetivo, é um objetivo político, é uma promoção, por que as pessoas têm interesse em fechar aquele projeto, né? O que eles vão, como que ela quer, de repente, visibilidade, enfim, não importa. Né? Quando você está tão próximo do cliente, esse ciclo é realmente muito rápido. E quando você está construindo isso com um novo cliente, é isso que a gente comentou agora, você precisa se organizar, você precisa estudar muito, estar antenado naquilo que importa, né? E interpretar e guardar os sinais, né? E como o Marcel falou, não ficar preso. Não, mas eu quero muito vender para esse cliente, tá? Mas ele não quer comprar, ou ele não está nesse momento, ou essa pessoa com quem você está falando não é a pessoa que sequer vai ter influência para fechar um projeto desse, né? E agora, até devolvendo uma pergunta para o Dagoberto, um outro ponto que eu acho, e eu queria saber se de fato é isso, é que antigamente a área de vendas era muito descolada do resto da empresa. E parecia que, assim, a pessoa tinha que vender e depois a empresa quis, entendeu? Assim, como se fosse as outras equipes que se viravam dali para frente, né? E hoje, principalmente, né, aqui a gente está falando da área de growth, a empresa inteira está conectada. Todo mundo precisa estar olhando para o crescimento da empresa. Então, não dá para ter esse descolamento, tanto na parte, como a gente falou, né? O vendedor, ele tem que estar mais preparado. Ele precisa saber não só dos produtos ou dos serviços que a empresa que ele trabalha oferece, mas ele precisa entender quais as soluções que aquilo vai trazer para aquele cliente, porque para um pode ser uma solução, para outro pode ser redução de custo, para outra pode ser eficiência, enfim, não importa, um mesmo produto ou serviço. E eu tenho a sensação de que esse descolamento da área de vendas, se ainda existe, não deveria mais existir. O que você acha, Dagoberto? Eu acho que esse descolamento ainda existe em várias empresas, mas ela não deveria mais existir, tá? Quando a gestão é bem feita, o vendedor está oferecendo o que faz sentido para a estratégia da empresa, o que faz sentido para a empresa. Então, não é para trazer
qualquer problema do cliente para ser solucionado. Tem problema que custa muito caro para a sua empresa solucionar. Então, tem que ser muito direcionado. Hoje, Fabi, a gente fala muito que o vendedor, ele, além de ser um desafiador, além de falar da parte de valor, além de entender o problema do cliente, ele tem que ser um contador de história. A gente fala assim, hoje vender é contar uma história. É contar a história de sucesso de um outro cliente ou algo que você fez em algum cliente que possa despertar o interesse com o interlocutor que você está falando, ou um caso de uso. O caso de uso não necessariamente aconteceu, mas ele vai dar a ideia para o cliente do que pode ser feito com a sua solução, com a sua empresa, com o que você tem a oferecer. Se você não conta o caso de uso ou o caso de sucesso, você deixa para o cliente ficar olhando para você, olhar a tua solução e tentar fazer o link da tua solução com um potencial problema que ele tenha. E talvez isso leve tempo demais, e a gente não quer isso, a gente quer fazer esse curto-circuito e fazer com que a decisão seja mais rápida. Então, lá no passado, a gente fazia esse erro, a gente chegava para o cliente e falava assim, quais são suas dores para esse ano? Né? E usava muito a palavra dor, porque era a história lá do Solution Center. Hoje a gente não faz isso, a gente estuda bastante, chega lá com 3 histórias de sucesso, ou história de caso de sucesso ou caso de uso para contar, conta a primeira, se o cliente falar assim, putz, isso me interessa muito, me fala mais a respeito. Isso quer dizer que ele já mordeu a isca e você vai aprofundar nisso. Se ele não mostrar interesse, você vai passar para a segunda história, vai passar para a terceira história, e se você não acertar em 3 histórias, está no ponto que você falou, o cliente não está pronto para comprar, não é a pessoa certa, tem um monte de coisa que não é a hora agora, tá certo? Volta depois. Mas se eu acertar a história, eu estou encurtando muito o meu processo de vendas. E o cliente fica muito confortável em seguir com o processo, porque ele entende a utilização do que você está oferecendo e se já tem um outro cliente, como o cliente foi que resolveu e quais os benefícios que ele teve. Então, contar a história hoje é a parte mais importante do vendedor. Estou aqui pensando no empreendedor, deixa eu ampliar um pouco, não vou sair do foco de vendas não aqui, mas fico pensando em quem é o bom empreendedor, né? Vou fazer uma definição bem simplória aqui, mas vocês vão entender. É um vendedor que tem um negócio, né? O empreendedor é um vendedor, porque se o empreendedor não gostar de vender, é igual um jogador de futebol que não gosta da bola, né? Aí vocês trazem agora o perfil do vendedor. Um cara capacitado, focado num segmento, estudioso, solucionador de problemas, né? Como a Fabi falou agora, tem uma visão mais ampla de conexão de vendas com o resto da empresa, tudo. Falta pouco para vocês descreverem o empreendedor, né? Então, nesse novo momento, quais atributos diferenciam o vendedor do empreendedor? Eu vou puxar só um pouco uma coisa da sua comparação, que eu acho que o vendedor sempre deveria ter sido um quase empreendedor, mas a gente tem um outro pensador aqui no Brasil, que a gente já conversou, o Sandro, acho que o primeiro ou segundo livro do Sandro Magaldi é Vendas 3.0, e ele conta histórias de vendas no Brasil. E aí quem começou vendas no Brasil pelo caixeiro viajante. Daí vem aquela coisa do cara que, não dava muito certo para fazer as coisas, pegava o êxodo da produção e ia vender. Mas eu não acho que é agora que o vendedor tem que ser um cara que resolve o problema, que estuda. Para mim, sempre. Os melhores vendedores sempre foram assim. Então, na minha opinião, o que diferencia mais um bom vendedor de um bom empreendedor é o resto da visão. Porque, assim, o empreendedor não vai parar só na venda. Ele vai ter que ser um ótimo gestor de pessoas e um ótimo alocador de recursos. Porque ele tem que saber como alocar os recursos nas diferentes coisas da operação e quais os riscos ele vai estar atuando. Um vendedor tem que ser um ótimo vendedor, né? Sim, e um ótimo solucionador de problema. Ele também vai ter que saber como tomar, qual risco ele vai tomar, mas o risco é menor.
porque ele não vai ficar... No risco não é da fábrica dar muito errado, o risco não é do negócio, o skin the game total. O risco que ele acaba tomando é dele perder um mês fazendo a prospecção de uma lista ou de um território que ele selecionou para prospectar menor. Então, na minha visão, eu quis só trazer antes do Dagoberto, até para ouvir a visão dele, mas a minha visão é que existe uma separação o escopo do empreendedor, ele acaba sendo maior, mas principalmente nesses dois outros elementos, na parte de gestão de pessoas e liderança e na capacidade de alocação de recursos. O vendedor não tem tanto esta necessidade assim. Não sei se tu concorda comigo, Dagoberto. Eu concordo, acho que você colocou de maneira muito boa. Vou contar uma história aqui, a gente está falando de contar histórias e tudo. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo Lombardo, que é sócio fundador e presidente da OMIE. A OMIE é uma empresa de ERP, Sistema de Gestão Empresarial, voltado a pequenas empresas. E aí, na entrevista, ele falou assim, cara, eu era um contador, e aí resolvi que eu ia fazer um software de contabilidade, o ERP, e aí comecei a fazer o software tecnicamente era fantástico, e aí eu vendia um aqui, outro ali. Aí ele falou assim, cara, aí eu percebi o seguinte, eu tinha que aprender vendas. Se eu continuasse sendo um contador, eu ia dar com os burros água. Ele falou, e aí fui estudar tudo que tinha a respeito de vendas e virei um grande vendedor. E aí a empresa decolou, e a OMI hoje uma gigante do mundo de sistema de gestão empresarial, não só porque o Marcelo virou um vendedor, mas é porque ele continuou evoluindo na carreira, como disse o Marcelo, e ganhou outras habilidades. Na área de tecnologia, eu vejo muito técnico que faz o produto, se encanta pelo produto, se apaixona pelo produto e acha que só o fato dele ter um filho bonito vai vender e vai ter sucesso. Não é verdade. Eu tenho visto no mundo de tecnologia que quando a gente tem um vendedor que vira empresário, a taxa de sucesso da empresa é muito maior, né? Comparado com o técnico que vira empresário e que tenta colocar o seu produto no mercado. Acho que aprender a vender virou um mantra ou uma parte fundamental de quem vai virar empresário. Tanto que a primeira coisa que o empresário ou o empresário de startup aprende é fazer um bom pitch de vendas, né? Sem isso, a empresa já não nasce. Então, acho que tem que ser muito bom, tem que ter bem essa pegada de vendas, mas, como disse o Marcel, além disso, vai ter que fazer bem a administração, vai ter que fazer bem a parte de RH, atração, seleção, recrutamento de gente, vai ter que ter as pessoas certas no lugar certo. Então, tem muita coisa, mas venda, eu diria, acho que é o número 1. Agora, mudando até um pouquinho, né, mas a gente está falando muito de vendas e um ponto que a gente recentemente conversou até com o time é que eu antes tinha muito tabu, né, antes da gente começar aqui a gravar, o Marcelo falou, poxa, às vezes as pessoas ficavam inseguras em relação mas como que eu vou vender, né, como se isso fosse um crime, né, e partindo disso que a gente está falando, né, que é você entender o cenário do cliente, entender que aquilo que você vai entregar tem muito valor, vai resolver um problema ou vai ampliar algum resultado positivo, enfim. Quando você começa a mudar o seu mindset em relação a isso, tira esse tabu de, eu não posso vender, ou, sabe, eu não vou fazer essa abordagem porque não me sinto confortável. Eu acho que todas essas coisas, quando você tira essa camada nebulosa ali de que você não pode, de que o cliente não vai querer, e você começa a trazer para uma coisa muito mais racional, de organizar, entender o problema, entender as pessoas com quem você vai falar, que é isso, para você também não se indispor com alguém, né, porque tem toda essa questão até do relacionamento com o cliente e tudo, acho que quebra um pouco essa barreira, né? Eu vou voltar aqui e falar que a venda hoje, ela é, novamente, cada vez mais técnica, tá? Vou contar uma outra história aqui. Eu trabalhei na Microsoft durante muitos anos e, na época que eu trabalhei lá, eu fechei o maior contrato da história da Microsoft, até recentemente, que foi com o Banco Bradesco. Bill Gates veio ao Brasil para assinar o contrato, para vocês terem ideia do tamanho do contrato. E eu ganhei como parte do prêmio
entre várias coisas, um jantar, eu e o Bill Gates. Então, eu fiquei muitas noites sem dormir, pensando coisas inteligentes para falar para o chefe, né? Aí, sentei na frente dele, eu suava que nem um doido, assim. Aí ele fez a primeira pergunta para mim, ele falou assim, e aí, como é que está o Brasil? Eu falei, putz, essa eu estudei, né? Tá tudo bem. Falei lá pelos cotovelos, achei que tinha falado uma meia hora, deu 30 segundos, né? Aí ele veio com a segunda pergunta, ele falou assim, esse contrato com o Bradesco, você deu sorte ou você é bom de vendas mesmo? Aí eu falei, caramba, eu falei, achei que isso aqui era um jantar de comemoração, né? O cara já veio com uma dessa, eu falei, não sei se eu entendi exatamente a tua colocação. Eu falei, o que você está imaginando? Ele falou, o quanto você estudou de vendas? Eu falei, muito pouco. Eu falei, eu trabalhei em banco a minha vida inteira, aí fui trabalhar na Microsoft, tô 2 anos na Microsoft, fechou o contrato com o Bradesco. Ele falou, então, você deu sorte, né? Eu falei, cara, não estou acreditando nisso. Ele falou, vou fazer um desafio com você aqui. Ele falou, eu vou pagar todo o treinamento que você precisar e quiser em vendas, em contrapartida você vai ter que fechar um outro contrato quase que tão grande quanto o Bradesco, vai ser impossível fechar nesse volume, mas eu quero que seja alguma coisa tão expressiva, e aí eu vou acreditar que você é realmente bom em vendas, porque você aplicou técnicas e teve replicabilidade. E aí eu saí estudando que nem um doido, e foi onde eu tive todo o conhecimento com todas as metodologias, todas as técnicas, tive a oportunidade de ter aula com caras brilhantes da área de marketing e vendas. E talvez a coisa mais importante que eu aprendi foi entender o cliente, estudar o cliente e entender como é que o cliente ganha dinheiro, como é que eu posso fazer o cliente ganhar mais dinheiro com o que eu tenho a oferecer para ele. É a história do valor que o Marcel falou tantas vezes. E depois de 3 anos, eu fechei um contrato com o Banco do Brasil e Caixa aqui no Brasil, e o Bill Gates desceu de novo para assinar de tamanho volume que tinha o contrato. Então, acho que assim, para ser um bom vendedor, você tem que olhar muito bem o cliente e saber. A gente fala muito de valor e às vezes o vendedor fica confuso e não consegue entender o que é isso. O valor é muito simples. O valor é como é que eu vou ajudar o meu cliente a ganhar mais dinheiro ou economizar dinheiro. E só tem 2 coisas que a gente pensa, né? Se eu conseguir endereçar a minha oferta para mostrar para o cliente como é que ele vai ganhar mais dinheiro ou deixar de gastar tanto dinheiro, economizar dinheiro, já tem um belo caminho a seguir na venda. Faz todo sentido, cara. Eu gostaria de acrescentar alguns elementos nesses teu. A gente gosta de chamar dentro de casa de razão da dor, né? Eu acho que faturar mais, ele ganhar mais dinheiro, ou ele gastar menos com isso aumentar lucro, eu concordo que são, acho que as 2 maiores forças motrizes. Mas a gente tem uma força no Brasil também muito grande de alguns. Isso no final do dia é evitar custo, mas que é a força de lei, né? É evitar custo da multa. Mas no Brasil a gente tem ali um elemento muito forte da força de lei que muitas vezes a empresa não gosta. Eu duvido que alguém acordou de manhã um dia e falou assim, olha, a gente poderia ter um e-social que ia facilitar muito a nossa vida, né, ter um e-social e parar de simplesmente assinar uma carteira. Vamos deixar mais complexo todo o processo de gestão de pagadoria. Ninguém, mas assim, todo mundo teve que fazer. Eu acho que tem um outro elemento, e aí, nesse elemento da força de lei, acho que o Brasil é campeão, e ele tem que ser colocado. Mas tem uma coisa, Dagoberto, da tua história que eu acho fantástica, que não é só o ponto do Bill Gates, né? Que eu acho que essa história é deliciosa, mas tem o ponto que acho que tem uma coisa interessante, que é você tem que poder ter uma técnica para replicar. E aí, se alguém está achando estranho, a gente no Do The Math está falando de técnica de venda até agora, é porque, assim, o que a gente acredita no final do dia, na Math, e tanto na Math Marketing, quando a gente está falando de DPM e de mensuração de processo, quanto na CRM, quando a gente está falando de implementação dos métodos de venda, é que venda é um processo estatístico. E o que a gente vai trabalhar durante esse caminho é entender
em determinada conta, ou com determinado vendedor, ou com determinada oferta, quais são os melhores argumentos, qual é a melhor taxa de conversão, qual é o melhor canal de geração que a gente tem, porque conseguindo ter a melhor combinação possível, a gente começa a ter a maior chance possível de otimizar os nossos investimentos de marketing em venda ali na frente. Então, eu gosto muito dessa tua história na hora que tu trouxe, tem que ser replicável. E você só sai saber se o replicável funciona se você tiver as medições no meio do caminho. E aí eu quero engaixar com uma pergunta para você. No treinamento do DRIP tem uma coisa muito, muito importante ali, que são os DRIP Indicators. Quer dizer, tudo que você faz acaba... Toda ação tem um objetivo e tem um indicador. Mas você, como gestor de vendas também, qual que é aquele indicador de predisposição, aquele que vai te dar o futuro ali do mês, que você olha todo dia? Esse indicador é um indicador de todo dia. Qual que é o teu indicador de todo dia? Legal. Marcelo, eu vejo até o seguinte, depende do estágio de maturidade da empresa, ela vai olhar indicadores diferentes, tá? Por exemplo, eu olho muito a parte dos indicadores do funil de vendas, taxa de conversão, ciclo médio de vendas e ticket médio, comparando os diversos vendedores que eu tenho aqui dentro, porque são realidades diferentes, mas você tem que comparar. Tem muito cliente meu que acaba olhando a parte de ações. Quantas visitas ele fez, quantas videoconferências ele fez, tudo. Acho legal, mas acho assim, isso para um estágio mais iniciante, onde você vai controlar a quantidade e não a qualidade, né? A qualidade é um indicador que você gerencia isso e você controla isso, sabendo se o vendedor está tendo informação suficiente da conta. Desculpa, acho que ser um pouco subjetivo na resposta. Em inglês tem uma palavra que eu adoro, chama accountability. O quanto o vendedor está inteirado do processo. E aí, quando você senta para fazer a reunião de vendas com o vendedor, aí você faz duas perguntas, né? Com quem você falou, o que foi falado, onde que está a parte de desafio, e você não sente segurança no que ele está falando, cara, já era, entendeu? Não tem accountability ali. É um indicador que eu diria subjetivo, que a gente acaba olhando bastante, além dos tradicionais de funil de vendas. Faz sentido isso, Marcelo? Para mim faz todo sentido, assim, eu acho que momentos de maturidade diferente vão trazer necessidades diferentes, e acho que até para os vendedores, eu não sei, aí eu vou pedir uma ajuda para a Fabi, que está mais perto dos times de venda, mas eu acho que o próprio vendedor, não duvido que todo vendedor avalie seu pipe, alguns devem avaliar ali, mas ficar só olhando o faturamento conquistado no trimestre contra outro que está olhando mais atividade. Quem está mais no dia a dia ali com os times de venda, Fabi, ajuda a gente nisso. Acho um ponto, Marcelo, exatamente. Tem alguns vendedores que, de repente, eles não vão olhar, ou a gente vai ter que ensiná-los a olhar, né? Para eles entenderem, porque, no fim, é como você falou, assim, vendas é estatístico. Você vai ter ali um volume de novos clientes que você está começando uma primeira conversa, vão ter as pessoas que vão avançar, você vai ter a taxa de conversão, você vai seguir e se comprometer, né, a fazer aquilo andar, enxergar as oportunidades, avaliar, e assim, para nós da MEF, tudo são dados, né? Então, em cima desses dados, é importante para você tomar as melhores decisões, onde você performa melhor, né? Qual é o segmento, qual é, de repente, o caso de uso que você sente que, putz, é o que mais engaja ali as pessoas, né? Você ter isso de uma forma organizada, para até voltando na história do Dagoberto, não ser sorte, né? A venda não é mais sorte, ela é uma metodologia aplicada, ela é estatística, né? Ela é o compromisso de fato, entender aqueles sims ao longo do caminho e engajar o cliente, enfim, todos os pontos que aqui a gente colocou. Dagoberto, adorei a sua história, agradeço já muito por esse papo, a gente iria longe aqui, como se deixasse, né? Mas queria... Tem uma última colocação aqui, claro, que se faz necessário. Eu perguntei para vocês várias vezes se o que eu estava falando fazia sentido. Lembra disso?
Isso é uma técnica do drip selling. Isso, cada vez que eu pergunto para vocês, isso faz sentido? Na cabeça de vocês acontece um rewind, um rebobinamento aqui, volta tudo o que eu falei até o momento, vocês fazem a conexão e eu consigo, com isso, aumentar a taxa de absorção e capturar de vocês se vocês estão entendendo, gostando e acompanhando o que eu estou falando. Então, mesmo que não tivesse o recurso visual aqui, eu conseguiria saber da sua receptividade usando perguntas como essa para poder fazer o que a gente chama de checagem do entendimento e checagem emocional. Faz sentido isso para vocês? E para quem está ouvindo, faz sentido? Faz sentido para quem está ouvindo, faz favor, coloca 5 estrelinhas lá no Spotify, ajuda a gente pra caramba, e indica o podcast do DMF para quem gostou. E, Dagoberto, faço das palavras da Fabi a minha, para variar, uma conversa deliciosa contigo, mas, né, a gente esqueceu uma vez, eu não posso mais esquecer, senão eu levo puxão de orelha do editor. Como é que as pessoas te encontram, Dagoberto? Quem quiser continuar consumindo esses teus conteúdos, quem quiser entender mais sobre vendas, como é que as pessoas te encontram? Qual rede que tu compartilha mais? Legal. LinkedIn, super fácil de me achar, Dagoberto Ajar, H-A-J-J-A-R, e através do site da nossa empresa, Advance, com E no final, consulting.com.br. Lá tem meu WhatsApp, tem meus e-mails, tudo para poder falar comigo.